Olá, para você que nos assiste aqui na Rede Campo, estamos começando dessa vez mais um panorama de mercado para te atualizar aí sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, sobre os nossos mercados de grãos. E hoje nós vamos contar com a participação da nossa coordenadora de mercado de comercialização aqui da Coopermota, a Sônia Trovo. Olá, Sônia. Oi, Vanessa. Mais um panorama de mercado, né? É isso daí. Vamos começar então. E aí, para trazer aqui na nossa tela, vamos compor ela com o nosso parceiro aqui da Stonex, Guilherme Ciocari. Olá, Guilherme. Olá, Vanessa. Olá, Sônia. Olá a toda a família Coopermota. Mais um panorama de mercado. Vamos às atualizações. É isso daí. Então vamos começar falando um pouco sobre a questão da negociação ali entre Estados Unidos e China. Você estava comentando que é uma situação bastante inusitada em relação a anos anteriores, né, Guilherme? Exato. O mercado, nesse momento, ele até aguarda uma possível resolução entre os dois, mas o curioso é que, nesse momento, os Estados Unidos ele aponta o que é comercializado para exportação, diferente de Brasil, né? Então, a gente não sabe o que está indo para exportação, senão o embarcado. Lá, toda negociação que sai para exportação, ela é apontada. E, nesse momento, a gente não tem nada de soja negociada dessa safra que vai colher nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e China, né? Isso mostra tal gravidade, né, aonde eles chegaram, e aí fica o grande ponto, a grande pergunta, se efetivamente veremos uma resolução entre eles, né? Pensando estrategicamente, faria sentido, né, Estados Unidos e China, principalmente do lado da China, se entender aí nos próximos 40, 50 dias, quando os Estados Unidos entra colhendo e oferta uma soja mais barata, né? Então, o mercado espera isso. Porém, enquanto isso não acontece, né, o que a gente tem visto realmente é o prêmio da soja aqui no Brasil se fortalecer. E aí, claro que uma ou outra melhora em preço em reais por saca possa ter visto, mas em alguns lugares não se viu, né? Então, o grande ponto é que Chicago também caiu, né? O câmbio caiu, o câmbio está tocando aí próximo de R$ 5,40, 5,41 centavos, e essa compensação de prêmio, possivelmente o produtor brasileiro não está vendo, mas, né, isso tem nos tornado mais caro nos portos. Então, numa resolução comercial e de não tarifa, a gente veria os Estados Unidos muito mais competitivos do que nós. Maravilha. E você vê reflexos disso aqui no nosso mercado local, Sônia? Sim, Vanessa. Eu acho que a questão do acordo já não é uma questão de si, e sim quando. E o que a gente tem nesse momento é uma procura muito grande por soja disponível. E uma retração nas vendas, tá? E isso, como o Gui colocou agora neste momento, os prêmios estão trabalhando positivos, bem acima do normal. Hoje está na casa de US$ 2, trazendo a soja para um patamar de 11,50, 12, tá? Nos portos. Mas devido a diferente de outros tempos, né, outros meses, a gente tinha uma procura muito grande pelas indústrias, o que não está acontecendo. Então, toda a soja comercializada está indo direto para o porto. E com pouca oferta de produto. E nessa questão aí que a senhora está falando dessas relações, também afetam aí a margem de esmagamento, né, Guilherme? Como é que está Exato, a questão? exato, Vanessa, exato, Sônia. Essa soja com o prêmio mais caro, né? Então, se a gente tem que, de maneira bem simplista e geral, para cada 1.000 quilos de soja a gente extrai 75% de farelo e 18% de óleo. Esse farelo, nesse momento, ele sofre com um assédio, com a competitividade mundial, né? Então, eu tenho uma Argentina barata, eu tenho Estados Unidos demandando óleo e, de certa forma, ofertando farelo, tem uma competitividade com o DDG, né? E o fato é que a gente tem um farelo relativamente barato e que vem machucando um pouco essa questão do esmagamento. Então, à medida que essa soja vai ficando mais cara e eu não consigo tirar essa diferença, está certo que o óleo está valorizado, mas eu não consigo tirar essa diferença no farelo, essas margens estão se estreitando ou negativando, né? Uhum. E aqui no mercado interno também mais ou menos assim, Sônia? Sim, Vanessa. As, as empresas, né, esmagadoras, elas vêm atrás da soja, mas
tipo assim, compra 1.000, 2.000 para manter a manutenção da fábrica em funcionamento, mas nada igual aos meses anteriores, bem devagar. E aí a gente já passa, então, para falar um pouco sobre milho também, que afeta os nossos cooperados. A gente fala um pouco sobre o desenvolvimento, então, dessa safra em todo o hemisfério norte, né? Ela está se desenvolvendo bem, né, Guilherme? Exatamente. Eu acho que a gente não pode só falar da safra norte-americana, que está indo extremamente bem, né? Até no nosso último bate-papo a gente comentava aí, os números estão oscilando bem acima dos 400 milhões de toneladas, acima dos 400 milhões de toneladas, né? Nós mesmos estamos falando em 414 milhões de toneladas, o que seria um recorde, né? Mas outras regiões do hemisfério norte, né, também indo no geral bem, né? Então, a China, né, a segunda maior produtora do mundo, a União Europeia como um todo, um ou outro problema aqui, mas no geral indo bem. Então, pensando que o hemisfério norte ele é o maior ofertador de milho, né, por hora o que a gente vê, né, até o mês de agosto, o qual a gente está, tudo caminha para ser um abastecimento bastante completo aí nos próximos 45, 50 dias. Tá certo. E aqui no nosso mercado local, Sônia, como que a gente pode avaliar essa questão? Vanessa, o que a gente percebe é que a colheita está se finalizando em alguns estados, mas São Paulo bem atrasado, se for olhar, só que o produtor deu uma retraída nas vendas. O comprador esperava que fosse ser ofertado bastante milho, e isso não está acontecendo, tá? Então, esse aumento que nós vimos, essa estabilidade de preços, é devido à falta de venda, de fixação de venda de produtor. Porém, o comprador, ele está tranquilo. Ele vem para o mercado, adquire um lote pequeno e sai do mercado. Não mudou muito em relação ao que nós vimos falando, mas o produtor sabe que tem muita produção. Já se fala em alguns armazéns cheios, tá? Então, é uma questão de... Acho que agora é uma questão de atenção mesmo. E eu posso voltar um pouquinho? Posso voltar um pouquinho? O Gui, a questão da soja, tá? O que eu gostaria de falar para o produtor é que para ele ficar atento, porque os prêmios estão positivos nessa soja disponível e, geralmente, para março, os prêmios são negativos e eles se mantêm positivos para a próxima safra. Olhar com carinho isso, tá? Porque tudo vai depender desse acordo, mas acho que a gente está num bom momento para o produtor olhar a situação dele mais à frente. Produção vai ser grande, também lá fora. E aí, fica o recado da Sônia, então, essa questão da soja, e a gente pede aqui, então, para o Guilherme fazer esse balanço da colheita do milho aqui no Brasil como um todo, né, em todo o Brasil, como que ela anda, Guilherme? Bom, estamos caminhando para o fim, né? A colheita brasileira já vai caminhando para além dos 90% em termos de Brasil. Claro que a região da Coopermota e outras regiões aí a gente tem ainda um volume significativo para colher, né? Mas já estamos caminhando para a finaleira. E o ponto principal é que a gente viu, né, o maior produtor do Brasil, que é o Mato Grosso, acomodar, de certa forma, a sua safra, né, o safrinha, no caso, né, e a gente está vendo um pouco menos de pressão de venda. O grande ponto é que, quando a gente olha nesse momento, em paralelo a isso, também a gente tem uma questão de exportação um pouco mais calma, né? A gente tem visto uma movimentação, né, navios sendo vendido para outubro de soja, e a gente não está vendo isso para milho, né? Então, o ponto para a gente se atentar é que no ano passado, né, colheu, né, e quem foi segurando foi se beneficiando de um movimento, uma questão de desvalorização da nossa moeda, né? A gente tinha uma exportação que andava em paralelo, uma necessidade das indústrias de etanol de milho em alongar o estoque. Nesse momento, a gente tem, por hora, né,
uma oferta robusta do hemisfério norte, que acaba pressionando uma das pontas que precificam a exportação, que são as cotações de Chicago, né? A gente tem o câmbio, que nesse momento ele está em níveis mais baixos, né? E aí, quando a gente olha para esse cenário, a conta para se exportar aqui nacionalmente, ela está um pouco mais difícil, né? Então, esses negócios para frente, por hora, né, eles estão um pouco mais lentos, e aí fica um ponto para a gente pensar, né? Se eu tenho um melhor abastecimento das indústrias de etanol, e se eu tenho uma exportação mais lenta, aquém dos anos anteriores, isso pode me dar uma situação ali para o último trimestre de um estoque mais confortável, né? E aí eu tenho que me preparar, principalmente o Centro-Oeste, que é deficitário em capacidade estática, né? Capacidade de armazenamento, eu tenho que me preparar colocando volume no mercado, né? E aí eu acabo ofertando além do que a demanda quer absorver. Então, é algo para a gente ir se atentando semana a semana nesse bate-papo em como a exportação está performando. Uhum. E a colheita aqui na nossa região, como é que está, Sônia? Vanessa, a colheita em algumas áreas andando. Na verdade, assim, a gente está por regiões. Tem regiões que está mais adiantado e tem outras que estão um pouquinho atrasadas. Com relação às vendas, a retração é geral, tá? No caso de fixação de venda. Porém, Vanessa, vale um lembrete, né? A gente sempre coloca isso, e pegando um gancho no que o Gui falou, nós tivemos um junho com pouco exportação, o julho melhorou um pouquinho e nós vamos depender desse agosto na exportação. Caso não haja essa exportação prevista, né, que a gente precisa, vai sobrar bastante milho para o mercado interno, tá? Outra coisa, os fretes encareceram demais. Então, nesse momento, também não desce tanto milho. Não é uma questão de logística, né? E assim, não se exportou o que estava previsto. É mais milho para o mercado interno. O produtor tem que estar atento a esses detalhes, tá? Com certeza, né? Tem que ficar atento aí a tudo que está compondo aí essa realidade dos nossos grãos, tanto para o milho, para a soja, e aí a gente mantém aqui as nossas recomendações aí de atenção e acompanhamento constante para não fazer aí a negociação que não seja agradável, que não seja aí rentável para ele. Mais ou menos esse é o recado? É isso aí, né? Então tá jóia. A gente então encerra aqui esse Panorama Mercado, o segundo da semana, fizemos já um na segunda-feira, excepcionalmente fizemos 2 nessa semana, a gente volta então na semana que vem com nossa gravação habitual na sexta-feira, tá bom? Um abraço a todos e até lá! Um Tchau, abraço. excelente fim de semana.